Segundo as Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quero falar com vocês hoje sobre atraindo a atenção de Deus. Às vezes nós passamos por momentos na vida que a sensação é que Deus deixou de olhar para nós. Momento de luta na vida familiar, momento de enfermidade, momento de crise financeira. Às vezes a gente olha para a nossa nação e fala assim: poxa vida, parece que Deus se esqueceu de nós, parece que Deus se esqueceu do Brasil. As marchinhas do carnaval lá dizem que Deus é brasileiro, mas não parece que Deus está no nosso meio, não parece que Deus ama o Brasil, não parece que Deus se preocupa conosco. Porque se há algo que predomina no Brasil, era o que predominava na época dos hebreus, na época que Jesus veio ao mundo: altas taxas de imposto, pesado sobre o povo não consegue prosperar, o povo não consegue ver o fruto do seu trabalho. Parece que Deus se esqueceu do Brasil. Às vezes parece que Deus se esqueceu da gente. E o que é atração? Atração é algo que eu acho fenomenal. Exemplo, a luz, ela atrai. Ela atrai a vida para ela. A luz, se você, quem aqui já morou na roça, sabe, você coloca uma lamparina ali, e aí fica aquele monte de bichinho voando em torno da chama, da luz. Lá no quintal da sua casa, quando você liga uma lâmpada, a concentração de insetos em volta daquela lâmpada é grande. Por quê? Porque a luz atrai. Quando você está andando no meio do mato, quem já teve essa experiência lá na roça, e aí você olha ao longe, você vê uma luz. Aquela luz te atrai porque você sente segurança. Quando você está perdido no meio do mato e você faz um fogo, o fogo ele te dá uma calmaria, porque ele te passa a sensação de segurança. A luz é extremamente importante para atrair a vida. Se não fosse luz, não existiria vida. Não existiria ser humano, não existiria plantas, não existiriam animais. Mas, quando nós olhamos para essa perspectiva da atração, o que nós vemos é que também o universo, ele vive, ele gira em torno da atração. Tudo que existe no espaço é atraído por uma força gravitacional maior. Cada planeta ou estrela, quanto maior a sua massa, maior a força de atração de tudo que está à sua volta. Antigamente, eu achava que quando eles mandavam um aparelho para pesquisar planetas distantes do sistema solar, a nave partia daqui, soltava ele em linha reta. E aí um dia eu fui estudar um pouquinho sobre essa dinâmica e não é assim. Durante 20 anos, uma sonda chamada Voyager rodou pelo universo para chegar até Plutão. Mas ela não saiu daqui e foi em linha reta rumo a Plutão. E por que demora 20 anos? Porque não tem combustível suficiente para ir em linha reta. Então eles usam a força gravitacional da Terra. Ela fica dando uma volta em torno da Terra e aí eles lançam como se fossem estilingue. Chega em volta da Lua e chega em volta de Marte e vai usando a força gravitacional para ganhar velocidade e ir rumo a Plutão. O que devemos fazer para que a gente possa atrair Deus para nós? Para que a gente possa atrair Deus para a nossa família? Acredite, Deus se importa muito com você. Acredite, Deus te ama. Acredite, Deus tem um plano para você. Mas Deus não vai fazer na sua vida aquilo que cabe a você fazer. Deus não vai interferir na sua história se você estiver disposto a andar na teimosia do seu coração. É por isso que nós vemos pessoas que vivem alheias às bênçãos de Deus. É por isso que a gente vê pessoas que, por mais que pareça que está vivendo um caos na sua vida, ela está em paz. Porque Deus está com ela. Como fazer para atrair a atenção de Deus de acordo com essa passagem?
O versículo diz assim, Deus dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como atrair Deus para nós? Em primeiro lugar, coloque a sua vida na disposição de buscar a face do Deus vivo. Aqui a expressão se condicional no português, no hebraico não é condicional. No hebraico é uma afirmação. Quando o meu povo chamar pelo meu nome. Sabe quando você passa por um problema na saúde? A primeira pessoa que você pensa em procurar é quem? O médico. Quando você passa por um problema financeiro, a primeira pessoa que você pensa em procurar é o gerente do banco. Quando você passa por uma crise conjugal, a primeira pessoa que você pensa em procurar é o seu líder espiritual, é o psicoterapeuta, é o psicólogo. Queridos, e boa parte das vezes o que nós fazemos é deixar de Deus alheio às nossas decisões. Não tem coisa mais tremenda do que você acordar de manhã e consagrar o seu dia a Deus. Falar: Deus, esse dia é teu. Eu quero viver esse dia para o Senhor, para a tua glória. O que a gente faz? Às vezes sequer se levanta de manhã e ora. Às vezes sequer agradece a Deus a noite de descanso que teve. Porque a gente acorda pela manhã já preocupado com as decisões que temos que tomar e não colocamos as nossas decisões sob o crivo de Deus. A pessoa que mais se importa com você e que sabe qual é o melhor caminho para a sua vida se chama Deus. E quer atrair Deus para você, clame por Ele. A gente olha diversos exemplos, mas eu vou citar o exemplo de Elias. Elias, quando foge da rainha Jezabel de Acabe, ele vai para um deserto. Mas ele não foi para o deserto simplesmente porque ele queria isolamento. Ele não foi para o deserto porque ele não queria conviver com as pessoas. Ele não foi para o deserto porque ele queria segurança do deserto, mas ele foi para o deserto porque Elias era o homem do deserto, e no deserto ele sabia que ele ia encontrar com Deus. Ele deita debaixo de uma moita de zimbro, uma espécie de arbusto que cresce e depois faz uma copa assim. Se protege. E ele acorda, depois de dormir ali. Quem estava do lado dele? Um anjo. E o que o anjo levou para ele? Pão e água. E naquele momento de desespero, de angústia, em que Elias foi para o deserto se encontrar com Deus, o anjo não mandou Elias orar, o anjo não mandou Elias jejuar, o anjo não mandou Elias ficar de joelho, o anjo não mandou Elias ler a Bíblia. O anjo falou assim: Elias, come e bebe. Que bacana. A gente vê o quanto Deus se preocupa com você, até com o que você come, até com o que você bebe. E aí depois que ele come e bebe, o anjo vira para ele e fala: sabe o quê? Dorme, que a caminhada vai ser longa. E aí, enquanto você fica acordado à noite preocupado com seus problemas, Deus está falando assim: dorme, Rose, dorme, descansa, amanhã o dia vai ser penoso, eu vou cuidar de você. Para que ficar acordado? Elias come e bebe, quando ele acorda, o que tem de volta? Mais pão, mais água. Elias come e bebe de novo. E ele vai para uma caverna depois de 40 dias caminhando, 40 noites. E ali naquela caverna, olha só como que Elias sabia, ele estava no fundo da caverna e passa um temporal. Elias fica quietinho lá. E passa um vendaval, Elias fica quieto. E passa um fogaréu, Elias fica quieto. Quando vem um cicio suave, aquela brisa igual essa que nós estamos sentindo aqui, Elias se enrola no manto e vai para a porta da caverna. Elias sabia distinguir quando Deus estava presente. Por quê? Porque Elias clamava por Deus. E aí Elias vai para a porta da caverna, Deus chega assim e fala assim: que fazes aqui, Elias? O que está acontecendo? E eu pergunto, você tem clamado a Deus ao ponto de você distinguir a presença dEle? Tem uma música antiga que a gente cantava, que diz assim: Deus está aqui, aleluia. Então, certo? Só da minha época, né?
Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Queridos, Deus estará sempre ao seu lado desde que você clame a Ele. Amém. Não é que Deus não se importa conosco, somos nós que não damos o devido valor à presença de Deus. Quer atrair Deus para você? Faça o que a palavra diz. Clame pelo nome do Senhor. Clame por Deus. Está passando dificuldade? Clame a Deus. Está bem? Clame a Deus. Tem que tomar decisão? Clame a Deus. Precisa fazer uma negociação? Clame a Deus. Mas aprenda a colocar Deus no centro da sua vida. Esse é o princípio da prioridade. O que Jesus Cristo nos ensinou? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quando você coloca Deus como prioridade na sua vida, todas as outras coisas, quais coisas são? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quais? Todas, João. Todas. Quais? Todas, Paulo. Mas é tão difícil, mas é todas. Ele não disse que em uma área, outra área da sua vida ele não agiria, ele não faria. Em todas as outras coisas, ele vai acrescentar, ele vai suprir, ele vai providenciar. Ele é o Deus da provisão. Abraão, eu acho tremenda essa passagem. Abraão caminha 3 dias com seu filho Isaque e mais 2 empregados e mais 2 jumentos levando a lenha. E aí quando ele chega diante do monte que ele saberia que ali iria sacrificar, por ordem de Deus, o seu filho Isaque, ele manda os funcionários ficarem quietos, diz, olha, vocês ficam aqui, eu e o rapaz vamos subir no monte, e após adorar, leia na sua Bíblia, ele diz assim, voltaremos para junto de vós. Ele usa o verbo no plural. Uai, Abraão, mas você não vai sacrificar Isaque? Então o correto seria você dizer, eu vou subir com o rapaz e após adorar, voltarei. Ele diz, não voltaremos. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. Porque Abraão sabia que Deus iria prover. E quando Isaque, seu filho, vai subindo com ele, carregando a lenha nas costas, e Abraão levando o cutelo, a faca e levando o fogo, Isaque diz, meu pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos o cutelo, mas e o cordeiro? Abraão diz o quê? Deus proverá. Amém? Eu não sei qual é a área da sua vida, mas se você clamar a Deus, Deus vai prover na sua vida. Ele é o Deus da provisão. A palavra hebraica é linda demais. Yehová Irê. Ou Jeová Jirê, para ficar menos chique. Né? Ele vai prover. Na hora que a gente menos espera, Vanessa, menos espera, Ele provê um filho. Na hora que a gente menos espera, Ele provê uma transferência. Na hora que a gente menos espera, Ele provê um trabalho. Ele provê uma cura. Mas é só no nome do Senhor. Queridos, se tem uma coisa que os cristãos estão deixando de fazer, é clamar pelo nome do Senhor. Se tem uma coisa que os cristãos estão deixando de fazer, se chama culto no lar. Orar, ler a Bíblia em casa com a família. Orar, esposo com esposa. E a responsabilidade, sabe de quem que é nesse quesito? Do marido, do pai, seu cabeça do lar. Se você não coloca Deus, se você não lidera a vida espiritual da sua família, o diabo vai liderar. Foi isso que aconteceu no lar de Eva e de Adão. Satanás não foi tentar Adão, tentou Eva. E onde estava Adão? Não sei, ninguém sabe. Eu tenho um livro que eu coloquei, vai ser vendido no bazar que a gente vai fazer, chamado O Silêncio de Adão. Onde estava Adão? Que a Bíblia não diz nada sobre ele no momento em que Satanás vem para tentar a sua esposa. Estava tão longe, estava tão ocupado, quem sabe estava trabalhando tanto que não tinha tempo para perceber que o inimigo estava entrando dentro da sua casa. Se o meu povo,
ou quando o meu povo clamar por mim, eu vou ouvir. Eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou sarar a sua terra. Então, queridos, quero atrair a atenção de Deus para você, clame a Deus. Clame a Deus o tempo todo. Coloque Deus no centro como prioridade nas suas tomadas de decisões. Amém. Segunda atitude que você precisa ter para atrair a atenção de Deus baseado nessa passagem. Se humilha, ore e busque a Deus. A teologia da prosperidade ensinou os cristãos a darem ordens para Deus, a determinar o que Deus tem que fazer. Queridos, nós não somos donos nem do nosso próprio fôlego. Isso não é nosso. O dia que Deus estalar os dedos, a gente para de respirar. Esse ar que nós estamos respirando, o que somos nós? Às vezes nós crescemos tanto financeiramente, intelectualmente, que a gente se acha. Eu tive uma experiência que Deus me mostrou. Trabalhava numa empresa com sede em Rondonópolis e eu tinha que fazer o levantamento ambiental em uma das fazendas. E tinha uma lenda de uma grande cachoeira ali num lugar, e eu fui pesquisar essa cachoeira, não avisei a minha secretária que ficava no escritório, não avisei o gerente da fazenda, cheguei 6 horas da manhã com as minhas ferramentas e desci rumo àquela cachoeira. Levei umas 4 horas de descida até chegar no local. Mais umas 2 horas documentando, fazendo levantamento e tudo mais. Quando eu decidi voltar para o carro, já eram as 2, 3 horas da tarde. Eu estava completamente exausto, as minhas forças exauridas, eu não conseguia caminhar mais. O que eu fiz? Levei bala, porque eu já sabia, já tinha passado por algumas experiências, você está muito sem força, você coloca uma bala ali na boca, dá um grau. A bala grudou na boca que eu tive que pegar e tirar com a mão. Não conseguia cuspir a bala. Tão seca a minha boca estava. E a única arma que eu tinha levado era um facão. Que eu tenho até hoje. E eu comecei a ver o sol se pondo. Lá não pegava celular. E eu não tinha avisado ninguém. Nem a minha esposa. E eu pensei, vou ter que passar a noite aqui. Num lugar que tem onça parda, que tem onça preta, que tem todo tipo de animal, sem sinal nenhum, sem contato nenhum, e eu pensei, eu vou morrer nesse lugar. Eu tenho as fotografias, quando eu tinha Facebook, eu tinha uma pasta lá que tinha essas fotografias. Você olha as fotografias, você vê que eu estou mal, cansado e morrendo de medo. Estava mal, eu estava me arrastando, eu dava 5, 6 passos, eu caía, literalmente. E ali eu senti o quanto eu era pequeno, diante de um lugar, apenas um lugar. Eu me sentia assim, o menor dos insetos naquele lugar, a pessoa mais vulnerável naquele lugar. E eu comecei a orar, falei, Deus tem misericórdia, eu não posso passar a noite aqui. Aí depois daquele episódio eu comecei a carregar comigo nas minhas ferramentas uma pederneira. E eu falava, Deus me tira desse lugar, Deus me dá força. E para chegar em cima, além de um rapel que eu tinha que fazer, tinha uma inclinação de uns 70 metros, que era muito inclinado. Queridos, eu subi literalmente de 4 aquilo ali. Quando eu cheguei em cima, na caminhonete, onde eu tinha deixado a caminhonete da empresa, já era quase 7 horas da noite. E fui perceber o quanto nós somos pequenos, somos nada. E às vezes, nós deixamos de nos humilhar diante de Deus. Tem uma coisa que, aqui na cidade, uma pessoa certa vez chegou para mim e me elogiou muito, porque diz que eu nunca, no altar, nas minhas mensagens, eu me coloco como uma pessoa super poderosa. E eu falei para ele assim, mas eu não poderia me colocar de outra maneira que não seja bom. Se o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou,
Quem sou eu para dizer que sou alguma coisa a mais do que pó? As mensagens que eu prego, não prego por mim se não for por Deus. Se vocês estivessem aqui por mim, vocês já teriam se decepcionado há muito tempo. Quando nós deixamos de reconhecer que Deus está sobre nós, então nós nos humilhamos diante dele. Certa vez uma pessoa muito rica, que eu conheci, muito rica, bilionária, uma fortuna gigantesca. Essa pessoa falou para mim assim, olha, eu não sou dizimista e não concordo com dízimo. Eu falei, não, por quê? Ele falou, porque o meu dízimo seria muito dinheiro para a igreja. Eu falei, não, o senhor não entendeu nada quando a Bíblia fala sobre dízimo. O dízimo não é o valor que o senhor está entregando, o dízimo é o senhor devolver o que não te pertence. Então, se o senhor não é dizimista, o senhor rouba de Deus. Ele falou, mas eu continuo não concordando. Eu falei, é um direito seu, mas Deus vai acertar as contas com o senhor. Porque o senhor não está roubando da igreja, o senhor está roubando de Deus. O princípio do dízimo não é financeiro. O princípio do dízimo não é valor. O princípio do dízimo é fidelidade. É dependência. E eu tive uma experiência dessa com uma pessoa em Goiás, muito próspera também, dono da Arroz Cristal. Era membro da igreja onde funcionava o seminário quando eu estudei em Goiânia. Igreja Presbiteriana de Campinas. E eu olhei no mural da igreja o valor dos dízimos de todos os membros da igreja e era um valor muito considerável naquela época, em 94. E eu falei para ele assim, escuta, não dá um aperto no coração fazer um checão nesse valor aí? Na época era R$70 mil o dízimo dele por mês. Ele falou, seria muito burro se eu pensasse assim. Porque eu estou entregando a 10ª parte, Deus me deixou com 90%. Se eu roubo os 10%, Deus pode me tirar os 90%. Então eu estou satisfeito com 90%, deixa eu entregar os meus 10% do jeito que está. O princípio do dízimo é o princípio de fidelidade. É o princípio de dependência de Deus. É você dizer assim, Deus, eu reconheço que eu nada sou sem o Senhor. Deus, eu reconheço que tudo que eu tenho vem do Senhor. Deus, eu reconheço que se não fosse pelo Senhor, eu não teria nem 10%. Deus, eu reconheço que a minha vida é totalmente dependente do Senhor, então me humilho diante do Senhor, diante da sua palavra. Segunda parte desse versículo diz assim, se você quer atrair a atenção de Deus para você, ore. E oração é algo que as pessoas não querem fazer, porque a oração leva tempo. A gente faz o nosso culto doméstico na hora do almoço. Aí a nossa pequeninha, ela vira e fala assim, mamãe, dá para fazer uma oração mais rápido hoje? Ela quer uma oração mais rápida, mais ágil. Nós somos uma geração de cristãos que não oram. Quer fazer um teste? Responda para você mesmo. Você tem o hábito de orar fora, acordar de manhã, na hora do almoço, na hora da janta, na hora de dormir? Fora essas 3 atividades, que eu estou considerando que você ora, pelo menos esses 4 momentos. Você ora também ou não? Ou você fala assim, eu não tenho tempo, Deus, para orar. Deus, eu não tenho tempo para falar com o Senhor. Eu tive uma experiência interessante com uma pessoa que, quando eu era jovem, o pai dele era presbítero na igreja, e ele uma pessoa que se tornou uma pessoa bem importante no meio da missão internacional da igreja. E um dia, lá em Campinas, eu estava sendo examinado pela junta de missões, encontrei com essa pessoa. E aí, encontrei com ele e falei, oi fulano! Ele olhou para mim assim. Falei para ele, não está lembrando de mim? Ele falou assim, eu deveria? Eu falei, não, acho que não. Acho que eu devo ter enganado, eu fiquei com a vergonha. Às vezes Deus chega para a gente e fala assim, oi João! Você fala, quem é o Senhor? Né? Aí Deus chega assim, oi Eduardo! Eduardo, quem que é o Senhor? Desculpa, eu não tenho tempo para o senhor agora não, eu estou cheio, minha agenda está
abarrotada, eu tenho tanto serviço para fazer. Eu tenho tanto compromisso, Deus me perdoe, eu não tenho tempo para orar. Eu tenho tanto compromisso, Deus me perdoe, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu tenho tanto compromisso, Deus me perdoe, eu não tenho tempo para ir à igreja, para te cultuar. Me perdoe, Deus, eu não tenho tempo para me relacionar contigo. Afinal de contas, o meu tempo é apertado. Desculpa, você me deu saúde, você me deu vigor, você me deu um bom trabalho, você me deu uma boa atividade, você tem me feito prosperar e por causa dessa prosperidade, Deus, eu não tenho tempo para você. Vamos marcar outra hora? Quer atrair a atenção de Deus para você? Ore. Buscar a Deus aqui não é ir à igreja. Ir à igreja é uma vez no domingo. Esse é o dia do Senhor. Buscar a Deus é você ter relacionamento com Deus. A vaca vai para o brejo. Quero atrair a atenção de Deus para você em primeiro lugar. Coloque Deus como prioridade na sua vida, clame pelo seu nome. Segundo lugar, se humilhe, ore e busque a Deus. E em terceiro e último lugar, por hoje, e se converter dos seus maus caminhos. Quais são os caminhos que você tem trilhado? A Bíblia diz que você deve ser o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz que você deve ser sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz que quando nós nos identificamos como cristãos, então as pessoas devem ver Cristo em nossa vida. E infelizmente, a realidade do cristianismo contemporâneo é um cristianismo totalmente desassociado de Cristo. E eu não tenho medo de dizer que se Cristo viesse ao mundo hoje, assim como ele veio há 2000 anos atrás, a maioria das igrejas seriam reprovadas por ele. Porque são instituições de homens para homens. São instituições que vivem hoje em função de agradar o ser humano. Programações para manter gente na igreja. Atividades para promover entretenimento na vida dos cristãos. Se Cristo viesse ao mundo hoje, ele chegaria na maioria das reuniões de liderança de igrejas e diria assim: hipócritas, raças de víbora, sepulcros caiados. Vocês têm dúvida disso? Igrejas que se dizem cristãs não vivem Cristo na nossa geração. A melhor maneira de você pregar o Evangelho não é ir para o seminário fazendo um curso. É dando um bom testemunho. Porque o seu testemunho prega mais do que suas palavras. Enquanto você fala de Cristo, você está falando. Quando você dá um testemunho, você está gritando o nome de Cristo para as pessoas. Atrair a atenção de Deus, nós conseguimos quando nós mudamos o nosso comportamento. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Já falei para vocês, a expressão grega aqui é metamorfose. Passe por transformação. Seu casamento tem que melhorar. Sua vida profissional tem que melhorar. Você como ser humano tem que melhorar. Não pode ser igual. Não pode. Se você se tornou um cristão hoje, amanhã sua vida tem que ser melhor. Depois da manhã tem que ser melhor ainda. Ai, pastor, mas é impossível. É impossível porque os cristãos não vivem essa transformação do que Cristo provoca na vida das pessoas. Quero atrair a atenção de Deus para você. Guarde esse versículo, pregue ele na porta da sua geladeira, no painel do seu carro. Mude a sua vida a cada dia. Não admita a prática do pecado, tem que mudar.
No mundo corporativo hoje, isso é chamado de melhoria. Como é que chama? Melhoria contínua. Tem que melhorar sempre. Você entrou numa empresa, você não pode entrar na empresa e ser aquele mesmo profissional. 5 anos, 10 anos, 20 anos. Você tem que melhorar sempre. É processo de melhoria contínua. Um cristão, para ser um cristão autêntico, tem que passar pela melhoria contínua. Priscila engravidou. Barriga foi crescendo, crescendo, olha o barrigão. Vanessa daqui a pouquinho vai estar com o barrigão. É um processo de gravidez. A sua agência não pode ser a mesma. Os seus superiores vão cobrar de você melhoria. Se o dia que Cristo vier e te encontrar, e você estiver do mesmo jeito que você estava quando você se tornou um cristão, querido, você é um sério candidato a morrer e ir para o inferno. Porque não é frequentar a igreja que garante salvação. É você ser um cristão que passe por transformações diárias. Por melhoria diária. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então a minha atenção vai ser atraída para eles. Eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer que Deus te ouça dos céus? Sim ou não? Quer que Deus perdoe os seus pecados? Quer que Deus sare a sua terra? Então clame pelo nome de Deus. Se humilhe, ore e busque a Deus. Abandone os pecados. Se converta dos seus maus caminhos. Ninguém te segura. Que Deus te abençoe. Faça de você a cada dia uma pessoa cheia das bênçãos de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por esse dia. O dia em que o Senhor nos trouxe